Olá pessoal, tudo bem? Beleza aí com vocês? Seguinte, eu vou postar a resolução da lista aqui nesse vídeo. Vou resolver todas as questões, tentando explicar da melhor forma possível, principalmente para não ocupar tempo da nossa aula, né? Vocês sabem que o nosso cronograma está corrido. Então, a ideia é que vocês assistam esse vídeo após a tentativa de resolução da lista, tá bom? Ou você pode assistir também enquanto você faz a lista. Tenta fazer a questão, tenta de novo, não conseguiu? Olha o vídeo, viu que deu aquele insight, já sabe fazer, pausa, termina, beleza? Então use esse vídeo para te ajudar a estudar na resolução da lista. Outra coisa importante é que você não deve se limitar somente a essa lista para os seus estudos. Vá na sua apostila, vai lá nos módulos, refaça os exercícios, tanto os de aplicação quanto os propostos. Se possível, pesquise mais exercícios na internet, procure, dê o seu máximo, dê o seu melhor, beleza? Tenho certeza que vocês vão mandar bem nessa prova. Bom, vamos lá, eu vou resolver aqui primeiro as questões e começar aqui na primeira questão. Bora lá. Primeira questão fala assim: uma lâmpada pisca de 14 em 14 segundos e uma outra pisca de 20 em 20 segundos. O cronômetro zerado foi ligado exatamente quando essas lâmpadas piscam juntas. Se o cronômetro foi desligado na primeira vez em que as lâmpadas piscaram juntas novamente, que tempo ele marcou? Então todas as questões que falam de tanto em tanto, faz sentido a gente pensar em múltiplos, certo? Então essa é a primeira dica, né? Quando você tem esse tipo de questão, ó, de 14 em 14, de 20 em 20, significa que aqui é uma questão de MMC, certo? Nós precisamos encontrar o mínimo múltiplo comum desses dois caras aqui para ver quando eles vão acontecer juntos na primeira vez. Beleza? Então vamos lá. MMC entre 14 e 20. Nós podemos usar o método da decomposição para isso, certo? Então eu vou decompor aqui 14 e 20. Vai ser por 2, fica 7 e 10. Por 2 de novo, fica 7 e 5. Por 2 de novo, fica... Por 2 de novo não, por 5 e depois por 7, né? Tô errando aqui. Beleza. Multiplicou tudo aqui, nós vamos ter 2 e 2, 4, vezes 5, 20, 20 vezes 7, 140, ok? Então aqui 140 é MMC, ou seja, o tempo que o cronômetro marcou foi 140 segundos, beleza? Ou, como cada minuto é 60 segundos, a gente pode dizer aí que temos 2 minutos e 20 segundos. Fechou? Segunda questão, Dona Maria presenteou as crianças de sua rua com 36 pirulitos, 84 caramelos e 108 chocolates, que ela colocou em sacolas de modo que cada sacola contivesse um único tipo de doce. Que a quantidade de doces em cada sacola fosse sempre a mesma, de modo que cada sacola contivesse a maior quantidade possível. Então, quando você vê as questões que falam sobre a maior possível, e é uma divisão, ó, claramente é uma divisão. Eu tenho essas quantidades e preciso dividir em sacolas, de forma a ter a maior possível. Então eu estou falando de máximo divisor comum, MDC, certo? Só que aí quando eu faço o MDC, eu tenho que entender a pergunta, né? O MDC, ele vai me dizer aqui a quantidade de doces, porque eu vou achar o divisor comum aqui, o máximo divisor entre esses três números. Então eu vou descobrir a quantidade de doces que vai ter em cada sacola, certo? Ó, quantos doces tinha em cada sacola? Vamos lá, vou calcular o MDC. Para fazer esse MDC, eu vou usar o algoritmo de Euclides, mas você pode usar qualquer outro procedimento. Você pode usar a divisão simultânea também, enfim, você que sabe. Bom, eu vou pegar aqui o 108 e o 84, certo? Eu vou começar a resolver a partir desses dois. 108 dividido por 84 vai ser uma vez só, certo? Outra vez. Vou colocar aqui assim. Uma vez vai sobrar 84, 690, 116 com 8, 24, certo? Sobra 24. 24 aqui na frente e divide novamente. 84 dividido por 24, agora vai ser 24
vezes 3. Deixa eu ver. 60 com 12, 72. É isso mesmo, 3, né? 3, 72. Sobra 12. Coloco 12 aqui na frente. Divide agora 24 por 12, que aí vai dar 2, exato, né? Não sobra nada, o que significa que esse é o MDC do 108,84. Quando eu fizer entre o 12 e o 36, vai dar 12, porque o 36 é um múltiplo de 12, certo? Então o máximo divisor aqui desses três números é o 12. Isso significa que eu vou ter 12 pirulitos, 12 grupos de 12 pirulitos, né? Grupos de 12 caramelos, grupos de 12 chocolates. Então quantos doces tinham em cada sacola? 12. Agora, quantas sacolas ela preparou? Aí vamos lá, sacolas de pirulito. Como são 36, se eu dividir em grupos de 12, eu terei 3 grupos. Então, são 3 sacolas com pirulitos. Depois, eu vou ter 84 caramelos. Então, 84 eu vou dividir por 12, que vai dar aqui 7, certo? 7 sacolas. E depois, 108 dividido por 12. 108 dividido por 12, que vai dar 9, certo? 9. Então eu tenho 3 sacolas com pirulito, 7 sacolas com caramelos e 9 sacolas com chocolates. Somando tudo isso aqui, eu tenho 3, 7, 10, com 9, 19 sacolas no total, certo? Foi o que ela preparou. Beleza? Então tem que saber identificar a pergunta, né? O MDC vai ser o divisor, então vai ser quantos vai ter de cada um. Aí eu dividindo essa quantidade pelo MDC, que eu vou ter quantos grupos terão de cada um, né? Então eu tenho que prestar atenção na pergunta para responder se a resposta é o MDC direto ou se você vai ter que fazer a divisão. Nessa questão foi as duas coisas, mas tem questões que vai perguntar apenas uma coisa, tá certo? Então fica ligado. Vamos agora para a quinta questão. Fala assim: para fazer os arranjos de mesa em uma festa de casamento, há menos de 70 rosas. Menos que 70, quantas são eu não sei. A florista precisa fazer ramalhetes com a mesma quantidade de rosas. Ao iniciar a montagem dos arranjos, ela percebeu que se colocasse 3, 5 ou 12 rosas em cada arranjo, sempre sobravam 2. Quantas rosas ela tinha? Então esse tipo de questão aqui, veja, se eu montar grupos de 3, grupos de 5 ou grupos de 12, sempre sobra 2. Isso significa que se eu retirar essas duas rosas, grupos de 3, 5 ou 12 daria exato, certo? Então, quando eu estou falando de montar grupos de 3 em 3, de 5 em 5 ou de 12 em 12, olha lá, em tanto, estou falando de múltiplos, ok? Ou seja, é uma questão de MMC. A diferença é que o MMC aqui vai me dar um múltiplo comum desses 3 números. Depois eu vou ter que acrescentar essas duas rosas que sempre sobram, tá bom? Então vamos lá, vou fazer pelo método da decomposição. Divide por 2, fica 3, 5, 6. Por 2 de novo, fica 3, 5 e 3. Por 3 fica 1, 5, 1. E depois por 5 fica 1 e 1. Multiplicando, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12, 12 vezes 5, 60. Esse é o MMC. Ou seja, com as duas rosas que sempre sobram, resultado é que ela tem um total, então, de 60 mais 2, que é 62 rosas, é a resposta. Certo? Então, nesse tipo de questão, quando tem sobra, você tem que desconsiderar a sobra para depois adicionar ela no final. Fechou? Vamos lá para a questão número 6. Uma indústria de tecidos fabrica retalhos de mesmo comprimento. Após realizarem os cortes necessários, verificou-se que duas peças restantes tinham as seguintes medidas: 156 e 234. O gerente de produção, ao ser informado das medidas, deu a ordem para que o funcionário cortasse o pano em partes iguais e de maior comprimento possível. Gente, eu tenho esses tamanhos, eu vou cortar, eu estou dividindo esse pedaço em partes menores. Eu estou dividindo de forma a ter o maior comprimento possível.
Divisão maior possível, o que é isso? MDC, certo? Então, qual o tamanho desse comprimento? Veja que a pergunta, o resultado já é o próprio MDC aqui, certo? Se, no caso, a questão pedisse quantos pedaços teriam, aí eu teria que pegar esses e dividir pelo MDC. Mas nesse caso aqui é somente o MDC direto, beleza? Vamos colocar aqui o MDC de 234 e 156. Vou usar o algoritmo de Euclides. Então vai ficar assim, 234, 156, dividindo, obviamente cabe somente uma vez. E sobra quanto aqui? Sobra, deixa eu ver, 8 para 164, 48, 78, é isso? 78. 78 agora dá exato aqui, né? Duas vezes, sobra nada. Esse aqui é então o nosso MDC, 78. Pronto. Então cada pedaço vai ter 78 centímetros. Cada pedaço terá 78 centímetros, certo? Se a pergunta fosse quantos pedaços, aí eu ia fazer 156 dividido por 78, que daria 2, e 234 dividido por 78, que daria 3. Então eu teria 5 pedaços no total, né? Mas a pergunta aqui é só qual o tamanho, então 78. Beleza? Vou emendar aqui já para a questão 7. Luizão trabalha fazendo chocolate na sua casa. Ele só usa embalagens de 2 tipos. Caixa azul para 6 bombons, ou seja, nas caixas azuis cabem 6 bombons, e nas caixas vermelhas cabem 8 bombons. Luizão calculou que, com a quantidade de bombons produzidos em um determinado dia, ele poderia ter usado apenas as caixas azuis, que dessa forma não sobraria nenhum bombom. Ou seja, a quantidade que ele fez, gente, eu consigo formar grupos de 6. Observando mais um pouco, ele percebeu que o mesmo aconteceria se usasse apenas caixas vermelhas, ou seja, a quantidade que ele fez, também é possível formar grupos de 8, ou seja, estou falando de um número que é múltiplo de 6 e de 8. Quantos bombons no mínimo ele fez? Se é no mínimo, é o MMC. Porque se eu não coloco essa palavra no mínimo, aí existem infinitas possibilidades. Pode ser qualquer número que é múltiplo de 6 e de 8 ao mesmo tempo. Mas como eu quero o mínimo, então vai ser o MMC entre esses dois números aqui. Vamos fazer pela decomposição. Por 2 dá 3 e 4, por 2 dá 3 e 2, por 2 dá 3 e 1, e por 3 fica 1 e 1. 2 e 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 3, 24 é o resultado aqui do nosso MMC. Então ele fez no mínimo 24 bombons naquele dia, porque aí dessa forma ele consegue tanto dividir em grupos de 6, que seriam, ele precisaria de 4 caixas azuis, né? Ou em grupos de 8, que ele precisaria de 3 caixas vermelhas, tá? Se eu não uso essa palavra mínimo, aí poderia ser 48, poderia ser depois 48 mais 24 mais 72 e assim 26, os próximos múltiplos de 24, tá bom? Mas como eu falei que é o mínimo, 24 bombons ele fez. No mínimo, ele fez 24 bombons. Ok? Vamos para a questão número 8. 4 suspeitos de praticar um crime fazem as seguintes declarações. Questões de lógica aqui, hein? J falou, Kaká é o criminoso. PP falou, eu não sou o criminoso. Kaká falou, Pila é o criminoso. E Pila falou, Kaká está mentindo. Sabendo que apenas um dos suspeitos disse a verdade, então guarda essa informação, um dos suspeitos disse a verdade, somente um. Ou seja, uma dessas frases é verdadeira e obrigatoriamente todas as outras são falsas. Esse é um exercício que eu já sei que a gente vai fazer por suposição. Eu vou ter que analisar, se esse cara estiver falando a verdade, todos os outros são mentira? Né? E se esse estiver falando a verdade, os outros são mentira, eu vou ter que fazer por análise, tá bom? Determine quem é o criminoso e quem falou a verdade. Pode ser que seja a mesma pessoa ou não. Beleza? Vamos analisar as possibilidades aqui. Primeiro, vamos supor que esse daqui é a verdade, certo? Esse cara aqui está falando a verdade. Se esse está falando a verdade, eu vou analisar os outros têm que estar mentindo, ok?
Se esse aqui é verdade, é porque Kaká é o criminoso de fato. Só que veja que Kaká é o criminoso. Então vamos lá. PP, ele tá falando, eu não sou criminoso. Se Kaká é o criminoso, a frase de PP, eu não sou criminoso, estaria sendo verdadeira. Porque ele não seria o criminoso, seria o Kaká. Então significa que não pode ser verdadeira a frase do Jota. Beleza? Vamos analisar a próxima. Vamos supor que esse cara aqui está falando a verdade. PP está falando a verdade, ou seja, ele não é o criminoso. PP não é o criminoso. Isso seria verdade. Então, vamos analisar os outros, teria que ser mentira, certo? Kaká é o criminoso. Pode ser que seja, se isso aqui é mentira, se isso é mentira, Kaká não é o criminoso. Certo? Aí Kaká falou, Pila é o criminoso. Se isso é mentira, Pila não é o criminoso. Ou seja, por essa análise, sobrou que o criminoso seria J, certo? Vamos analisar a última aqui. Kaká está mentindo, aí Kaká estaria falando a verdade, porque essa frase seria mentira. Se essa frase é mentira, eu estou falando que Kaká está falando a verdade. Só que a gente sabe que Kaká não está falando a verdade, porque quem está falando a verdade é PP. Então contradiz novamente a nossa hipótese, supor que PP é o verdadeiro. Entende? Vou repetir. Se PP for o verdadeiro, Pila tem que mentir. Pila mentir, ele está dizendo que Kaká está mentindo, na verdade Kaká estaria falando a verdade, mas não pode ter duas verdades. Somente um deles fala a verdade. Certo? Então essa resposta também a gente já tira fora. Vamos analisar se esse cara está falando a verdade. Se Kaká está falando a verdade, Pila é o criminoso. Se Kaká está falando a verdade, Pila é o criminoso. Certo? Então vamos... Aqui só uma coisa, tá? Eu tentaria escrever isso. É que aqui não vai caber aqui se eu for escrever, né? Então eu tentaria colocar, supondo, tipo assim, se J está falando a verdade, aí eu colocaria 2 pontos e escreveria qual é a contradição. Se PP está falando a verdade, escreveria qual é a contradição. Se Kaká está falando a verdade, agora eu vou analisar, certo? Kaká falando a verdade, Pila é o criminoso. Vamos analisar. Kaká é o criminoso seria uma mentira, beleza? PP, eu não sou criminoso, seria uma mentira. Se isso aqui é mentira, porque ele é o criminoso, contraria o fato de que Pila é o criminoso. Então essa afirmação também não pode ser a verdadeira. Sobrou essa. Essa vai ser a verdadeira. Pila fala, Kaká está mentindo. Então muito provavelmente Pila, vamos analisar para a gente ter certeza. Pila é o cara que está falando a verdade. Todos os outros estão mentindo. Vamos lá, agora para a gente não encontrar contradição nenhuma. J fala, Kaká é o criminoso. Se isso é mentira, então Kaká não é o criminoso. Não é porque ele mente que ele tem que ser o criminoso, tá, gente? Depois, PP, eu não sou criminoso. Se isso é mentira, PP é o criminoso. Kaká fala, Pila é o criminoso, mas isso é mentira, porque PP é o criminoso, então faz sentido isso ser mentira. E aí Pila realmente, Kaká está mentindo, de fato Kaká mentiu, porque Pila não é o criminoso. O criminoso é PP, certo? Então acabou a questão, é isso. Qual é a resposta? Quem é que está falando a verdade? Pila, certo? E quem é o criminoso? PP. Pila fala a verdade e PP é o criminoso. Beleza? Se você analisar por essa afirmação aqui, por essa resposta, você vai ver que todos mentem menos Pila. Certo? Ó, esse aqui tá mentindo, Kaká não é o criminoso. Esse aqui tá mentindo, porque PP ele é sim o criminoso. Esse aqui está mentindo, porque Pila não é o criminoso é o PP. E esse aqui está falando a verdade, dizendo que Kaká mente, de fato Kaká está mentindo. Beleza? Complicadinho, mas você tem que fazer isso nesse tipo de questão. Fazer análise por análise. Suposições.
Se esse for verdade, o que acontece com os outros? Se esse for verdade, até que você não encontre nenhuma contradição. Beleza? Questão número 9. Ao longo dos anos, Zacarias veio aumentando sua coleção de tampinhas de refrigerante. Agora que está moço, ele quer separar as tampinhas em pacotinhos e doar para uma instituição que cuida de crianças carentes na cidade. Ele tem menos do que 200 tampinhas. Menos do que 200. Quando ele separa as tampinhas em pacotes com 6, com 7 ou com 8, sempre sobram 3. Olha lá, mesma questão lá das sobras. Então eu já sei que grupos de 6, se eu fizer de 6 em 6, de 7 em 7 ou de 8 em 8, sobram 3. Eu já sei que é uma questão de MMC e que eu vou ter que desconsiderar inicialmente esses 3 que sobram, para aí depois que eu encontrar o MMC, eu retomar eles na questão. Quantas tampinhas de refrigerante tem a coleção? Vamos lá. Então seria MMC 6, 7, 8. Decomposição. Bora lá. 6, 7, 8. Divide por 2. Fica 3, 7, 4. Ainda por 2, 3, 7, 2. Ainda por 2, 3, 7, 1. Por 3, 1, 7, 1. E por 7, 1, 1 e 1. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Vezes 7 dá 140 com 28, 168, né? Ótimo, 168. Então, o MMC é 168. Só que sempre sobram 3, então eu preciso colocar essas 3 aqui. 168 mais 3 dá um total de 171 tampinhas de refrigerante. Certo? De fato, você vê que bate com menos que 200. Essa informação do menos que 200 é porque, se não falar que é menos que 200, existem todos os múltiplos de 168 que também batem com a resposta, né? Eu teria depois, por exemplo, o próximo, que seria 336, né? 336, acho que é isso. Então, se ir somando 168 em 168, seriam possíveis respostas também. Então, quando eu falo que é menos que 200, é porque é o primeiro aqui, o primeiro múltiplo comum. Tá bom? Vamos emendar aqui para a questão número 10 agora. Nas últimas eleições, 3 partidos políticos A, B e C tiveram direito por dia a 90 segundos, 108 segundos e 144 segundos, respectivamente, de tempo gratuito de propaganda na televisão com diferentes números de aparições. O tempo de cada aparição para todos os partidos foi sempre o mesmo e o maior possível. Gente, olha aqui, ó, maior possível. Maior, máximo. Eu preciso dividir esse tempo por dia em aparições menores, de forma que tenha o maior tempo possível, ou seja, MDC. Certo? Quantas aparições cada partido teve? Veja que o MDC vai me dar o tempo de cada aparição. Aí depois eu vou dividir para encontrar quanto teve cada um. Certo? Então essa questão vai ficar assim. Vamos lá, deixa eu baixar aqui. Acho que meu rosto deve estar aparecendo nesse canto, né? Vou colocar assim. Vamos fazer assim. MDC entre 90, 108 e 144. Algoritmo de Euclides, eu vou fazer pelos 2 maiores, tá bom? Ou não, vou fazer, pode ser os 2 maiores, 144 e 108. Mas tanto faz a sequência, vocês sabem disso. Cabe apenas uma vez, que sobra 2 para 10, 6, 20, 40 e 36, né? Sobra 36. Beleza. Aí vou colocar o 36 aqui. E agora o 36 para 108 vai dar 3 vezes, dá exato? 3 vezes, dá exato, 36. Quando eu fizer do 144 com 36, acho que também dá exato, né? Vai dar exato. 144 não, do 90 com 36. Não vai dar, não vou fazer isso. Agora eu tenho que fazer então 90 com 36. Não é múltiplo, tem que fazer mesmo.
Então aqui vai ser 2 vezes, que dá 72, sobra 18. 18 aqui, 2 vezes, sobra nada. Esse é o resultado final, tá certo? Então quando você vai fazer MDC pelo algoritmo de Euclides com 3 números, escolhe 2, pega o resultado e faz com o terceiro número. Foi o que eu fiz aqui, eu fiz desses 2, o resultado deu 36 e eu fiz o 90 com 36. Cheguei no 18, que é o resultado. Significa que cada aparição vai ter 18 segundos. Mas a pergunta foi, quantas aparições de cada partido? Então vamos lá. O partido A, ele tinha um total de 90 segundos. Certo? Quando eu faço 90 dividido por 18, vou ter um total de 5 aparições para o partido A, certo? 5 aparições. Se eu pegar o tempo total do partido B, agora, que é 108, eu divido por 18 segundos cada aparição, eu vou ter um total de 6, né? 6 aparições. E quando eu pego aqui o C, que fez 144, e eu divido por 18, eu vou ter aqui um total para o partido C de 8 aparições. Pronto. Então esse é o total de aparições para cada um dos partidos. Beleza? Vamos para o próximo. Questão número 11. Em uma cesta a menos do que 100 ovos. Se tirarmos os ovos de 6 em 6, sobram 4. De 10 em 10 também. De 15 em 15 também, gente. O que é isso aqui? 6 em 6, 10 em 10, 15 em 15. E vem o C. 6, 10 e 15. Por 2, 3, 5, 15. Por 3, 1, 5 e 5. Por 5, 1, 1 e 1. 12 vezes 3, 6, 6 vezes 5, 30. Só que sempre não sobram 4. Então não é 30, é 30 mais 4. 34 ovos. Para a última, aqui agora da lista. A última também é uma questão de lógica. Vamos lá, questão de lógica. Eu tenho 3 bolas, A, B e C. Bola A, bola B, bola C. Pintei uma de vermelho, uma de branco e outra de azul. Não necessariamente nessa ordem. Então eu não sei qual é cada cor, tá certo? Somente uma das afirmativas a seguir é verdadeira. Olha aí, somente uma. Então, uma vai ser verdadeira e as outras vão ser falsas. Então, de novo, é uma questão que a gente vai fazer por suposições. Se um é verdadeiro, o que acontece com as outras? Se 2 é verdadeiro, o que acontece com as outras? Se 3 é verdadeiro, o que acontece com as outras? É isso que nós vamos ver para descobrir qual a cor de cada bola. Certo? Então, vamos colocar assim, ó. Vamos deixar essa um pouco mais escrito, né? Se um for verdade. Se um for verdade, deixa eu colocar 2 pontos aqui. Se um for verdade, então eu tenho que A é vermelha, né? Beleza? B não é vermelha. Beleza, B não é vermelha. E a C não é azul. Se a C não é azul, aí essas duas afirmações teriam que você estar mentindo, certo? Se uma é verdade, A é vermelha de fato. B não é vermelha, teria ao contrário dessa afirmação seria B é vermelha, mas A já é vermelha, né? Por essa lógica, a B também teria que ser vermelha e a C não é azul, ela seria azul. Mas isso contradiz, porque eu pintei uma de cada cor, ó. Uma vermelha, uma branca e outra azul. Isso aqui teria 2 vermelhas e uma azul. Então não pode ser essa suposição aqui, ok? Vamos para outra. Se 2 for verdade. Se 2 for verdade, então eu tenho que A é falso. A é vermelho? Não. A não é vermelho. A é branco ou azul. Porque seria falso, né? B seria verdadeiro. Aqui seria verdadeiro, ó. B não é vermelho. Beleza. B seria, se isso é verdade, B seria branco ou azul.
C não é azul, isso seria mentira, ou seja, C é azul. Supondo que isso aqui é verdadeira, veja, se C é azul e é verdade que B não é vermelha, sobra para vermelha o A. Só que se o A for vermelha, o 1 seria verdade também. Então, essa suposição ela também entra em contradição, porque eu teria duas verdadeiras, certo? E agora, se 3 for verdade, se o 3 for verdade, então eu teria aqui C não é azul, C teria que ser vermelho ou branco. Vamos analisar, os outros seriam mentira, né? A é vermelha? Não, A não é vermelha. Não é vermelha, A seria branco ou azul. B não é vermelha? Falso, B seria vermelha. Então B teria que ser vermelha. A C não é azul, se isso é verdade, C não é azul e ele seria vermelho ou branco. Como B já é vermelho, sobra o branco para ele e aí o A teria que ser o azul. E o A ser azul não é um problema, já que A vermelho seria de fato uma mentira. Então essa é a única situação em que nós não encontramos problema de contradição quando nós supomos que a 3 é verdade. Então, o veredito do exercício: essa é a afirmação verdadeira, essas duas estão mentindo e essas são as cores de cada bola, certo? A bola A seria azul, a bolinha B seria vermelha e a C seria branca. Fechou? É isso, gente. Espero que vocês tenham tido bons estudos. Espero que vocês tenham tentado resolver a lista, tá? Não tenha chegado até aqui sem fazer a lista. E boa prova para vocês. Valeu!